aguente o plano de dados, porque isso é bem limitado. O tema de hoje é imagem e idolatria, como nós falamos ontem que íamos falar sobre isso. E nós vamos colocar aqui explicar como vai funcionar, qual é a dinâmica. Eu vou falar sobre... Hoje pretendo fazer toda a transmissão em 1 hora. Então vou dedicar 20 minutos, mais ou menos, 20 a 30 minutos, 25, 20 a 30 minutos, para fazer uma explanação, e pediria então que não tivesse pergunta. Inclusive eu vou aqui cancelar o chat, desculpe-me, porque fico fazendo perguntas e aí interrompe. Então depois desse tempo de explanação, nós vamos abrir para as perguntas dentro do tema, ok? Então ontem foi na conversa, na transmissão que chamamos Conversa com o Padre Mateus, foi pedido então que falasse sobre o tema da imagem e idolatria, cancelando não em definitivo. Não entendi o que é cancelando. Não é definitivo não. Vou aqui só para não ficar aparecendo os chats, isso, Isaías 44, e da questão da idolatria. E nós vamos fazer, depois abrir para todas as perguntas, ok? Então nós vamos começar a transmissão. Ok. Bom, as perguntas que aparecem muito aqui no Periscope é se o uso de imagem é idolatria. E naturalmente isso se dá dentro da grande disputa que se tem aqui no Ocidente entre católicos romanos e protestantes, porque os católicos romanos têm em sua prática o uso de imagens na liturgia, e os protestantes falam de idolatria, o uso destas imagens, que é o que está nas Sagradas Escrituras. E agora que estão conhecendo a Igreja Ortodoxa, padre, mas como eu faço para ver onde... Anne, você tem que, infelizmente, eu vou pedir aqui só um minutinho para vocês, porque eu tenho que responder uma pessoa que quer acessar aqui. Me siga. Me siga. Mateus. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, como dizendo, nós vamos fazer a leitura do texto dos mandamentos do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro texto está no livro de Êxodos, onde tem os 10 mandamentos. E diz assim: e o Senhor falou todas estas palavras. Êxodo capítulo 20, versos 21 a 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti um ídolo. A tradução não é imagem de escultura. Um ídolo, isso aqui faz diferença. Nem semelhança de qualquer coisa de tudo o que está em cima no céu, e do que está embaixo na terra, e de tudo o que está nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a essas coisas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, retribuindo os pecados dos pais sobre os filhos. E aí prossegue o texto. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a tradução é ídolo e não imagem de escultura, como traz a versão de Almeida. Em grego, na Septuaginta, eidolon. E o hebraico também fala de ídolo. O que significa isto? Deus estava proibindo a representação das coisas sagradas? Não. Porque imagem é uma coisa, idolatria é outra.
Imagem pode ser idolatria, como também qualquer outra coisa pode ser idolatria. E uma imagem também pode não ser idolatria. No caso aqui, Israel, todas as nações que existiam, elas tinham seus deuses, muitos deuses, um panteão, inclusive o Egito, onde Israel esteve por 430 anos, e todos esses deuses eram representados em forma física. Adoravam a lua, as estrelas, o sol, as aves, seres humanos, que os faraós eram semideuses, e eles faziam representação disso. E aí eles adoravam e serviam. Então Deus faz uma proibição de que eles não devem representar, eles não devem ter estes ídolos como seu Deus, devem adorar somente a Ele. E este Deus não pode ser representado, porque Ele é invisível, não existe nada na terra que se assemelhe a Ele. Ele não pode ter uma representação com nada, inclusive nem nome. Quando ele aparece a Moisés, e Moisés pergunta qual é o teu nome, ele diz, eu sou. Porque o nome, ele já define a uma pessoa. Não existem palavras, não existe semântica, não existe representação humana. Veja que a palavra também é uma representação. É o símbolo semântico. Não existe nada que possa representar Deus. Então Deus não tem representação. E isso Moisés fala quando está se despedindo do povo. Então, em Deuteronômio, capítulo 4, versos 16 a 19, Moisés diz assim: acautelai-vos em vossos corações, pois não viste semelhança alguma no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, no monte, no meio do fogo, para que não transgridais e façais para vós uma imagem esculpida, qualquer tipo de figura à semelhança de homem ou mulher, à semelhança de qualquer animal daqueles que estão na terra, à semelhança de qualquer ave que voa sob o céu. Era típico do panteão dos deuses, dos ídolos. À semelhança de qualquer réptil que se arrasta sobre a terra, à semelhança de qualquer peixe daqueles que estão nas águas debaixo da terra. É para que, tendo olhado para o céu e avistado o sol, a lua e as estrelas e todos os corpos celestes, não ides desviar-vos e adorá-los e servi-los, aqueles que o Senhor vosso Deus tem distribuído a todas as nações debaixo dos céus. Ou seja, eles estavam adorando a criatura ao invés do Criador. É o que São Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz que a ira de Deus vem toda impiedade e perversão humana, que detém a verdade pela justiça. E diz que, tendo conhecimento de Deus, não o serviram como Deus, mas preferiram adorar a criatura do que o Criador. A imagem, ela não somente é permitida, como o próprio Deus manda fazer imagem. E aqui talvez esteja a surpresa de alguns. Seria contraditório Deus proibir a representação e depois ele mandar Moisés fazer 2 querubins em ouro para ser colocado no lugar mais santo de Israel, que era o Santo dos Santos. 2 querubins estariam sobre o propiciatório, que cobre a Arca da Aliança, e para se fazer esses querubins, Deus escolheu homens a dedos e fez descer o Espírito Santo sobre eles. E aí que é o mais interessante, Deus diz que iria falar à nação, ao povo de Israel, no meio dessas 2 imagens esculpidas. Vejam só se não é isso que fala Êxodo 25, 17 a 22. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei, que eram as tábuas da lei, eu ali virei a ti,
Vejam só. E falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins. Então Deus não somente manda fazer duas estátuas, como também manda colocar no lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, e em cima da Arca da Aliança, e é no meio daquelas duas estátuas, dos querubins, que ele se dirigia ao sumo sacerdote e falaria também ao povo. Que coisa interessante. E depois nós vamos ter Salomão construindo o templo, e então ele vai reproduzir os querubins. Isso nós podemos ver em 1 Reis 6, 23 a 29. Aqui tem uma coisa interessante. É porque Salomão, quando começa a edificação da casa do Senhor, que depois o próprio Deus apareceu e abençoou e disse que ali colocaria o seu nome, e ali ele ouviria a oração que ali se fizesse, e que aquela casa seria chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Onde é que Deus aparecia? No meio dos querubins, que Salomão construiu. E aqui está dito, veja bem, fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Você sabe o que são 10 côvados de altura? Um côvado tem 45 centímetros. 45 centímetros, 10 côvados são 4,5 metros. Se você olhar para uma porta que está perto de você, esta porta, a dimensão padrão dela são de 2,10 metros. Se você colocar uma porta em cima da outra, você terá 4,20 metros. Coloque mais 30 centímetros e você verá o tamanho do querubim que estava lá no Santo dos Santos. Eram 2 desses que estavam colocados lá no Santo dos Santos. E o texto segue o seguinte: não somente o querubim está no Santo dos Santos, mas para a leitura não ficar longa, já no versículo 29, ele vai dizer o seguinte... Revestiu também de ouro os querubins, mandou esculpir em relevo, escultura em relevo, todas as paredes da casa do Senhor, ao redor, no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Na fala de Salomão, ele coloca esta oferenda a Deus e diz que tudo aquilo é a presença de Deus. Representa a presença de Deus. Deus está presente não apenas no Santo dos Santos, mas em todo o santuário. Com a presença de Deus enchendo o santuário. E a presença de Deus é representada pela imagem dos querubins. De que coisa interessante. Também Deus vai mandar fazer uma serpente de bronze, que se tornaria símbolo de Cristo. Uma serpente de bronze para curar as pessoas que estavam sendo punidas pelo seu pecado, as pessoas que foram mordidas por cobras venenosas. Então, assim fala Deus, Números 21, de 8 a 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que for mordido e olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado. Olha, Deus usou uma imagem de escultura para ser um instrumento de cura do pecado. Porque esta imagem representava Cristo. E Cristo, então, na conversa com Nicodemos, ele dá essa interpretação. Ele dizia: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, veja só, Deus usando duas imagens de querubins para ser o símbolo da sua glória,
para representar a presença dele no santuário. E ele mesmo aparecia na nuvem, no meio dos querubins e falaria a ele. Salomão constrói um templo e coloca os querubins, e isto fica conhecido, essa parte, como o pórtico de Salomão. E aí é interessante que se Deus falava no meio dos querubins, nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer falando ao povo no pórtico de Salomão, onde estavam esculpidos os querubins. Era um sinal dele de que ali estava o eu sou. Já nos evangelhos vem este sinal, então ele falando do pórtico de Salomão, onde estavam esculpidos os querubins na porta. Então ele estava em imagens dizendo: aqui está diante de vocês o eu sou, aquele que fez aliança lá no Sinai com vocês. Esta é a nova aliança. E é neste pórtico de Salomão que os discípulos se reuniam unânimes para a oração. Atos 5,12 diz isso. Enquanto isso, realizava-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão, onde Salomão então tinha mandado talhar os querubins com as palmeiras. Muito bem. E aí algumas pessoas me perguntaram sobre o Salmo 114, que é o 115 e nas versões de Almeida, Isaías 44, que fala que Deus e diz que os ídolos, os que adoram os ídolos, devem se tornar-se semelhante a eles. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Então já está dizendo, são os ídolos, são os deuses deste mundo. Que a idolatria não é só as imagens, mas também os deuses deste mundo. E diz a Deus: eu não dividirei a minha glória com ninguém. É com os ídolos. Mas Deus se fez representar no templo por imagens. Uma coisa é porque se confunde imagem com ídolo. O ídolo é a representação de um Deus que não existe, de uma projeção humana que é uma projeção de si, do seu ego, dos seus desejos, das suas necessidades. Por isso que a idolatria é pecado, porque aí tem o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da proteção, da vida. Enfim, projetam-se para pau e pedra e para ídolos pagãos, para os deuses que não existem. Isto não adoram o verdadeiro Deus. Isto são os ídolos. Mas existe uma outra idolatria, pior ainda, que é, por exemplo, tudo isso que a gente diz e que os pagãos fazem com as imagens. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e não andeis preocupado com a coisa que há de vir, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber e vestir, isso que queremos dizer. E quando nós colocamos o nosso trabalho acima das coisas espirituais, quando sacrificamos as coisas espirituais para não se prejudicar no nosso trabalho, porque é dele que vem o nosso sustento, quando pensamos que é o nosso emprego, que a nossa empresa que nos dá o sustento, e vivemos a nossa vida em torno disso, da produtividade, em torno do bem-estar, em torno da utilidade das coisas, e secundarizamos Deus, o que é que estamos fazendo? Colocando um ídolo sem imagens. Esta é a pior das idolatrias, que é a do coração, a avareza. Então, quando no Apocalipse aparece a divina liturgia, os querubins estão lá também, seres misteriosos, que estão dizendo de noite e de dia, com os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor das hostes. Isto não é idolatria. A igreja, nós temos na igreja ortodoxa, nós não usamos imagem de escultura, usamos os santos ícones, imagens bidimensional, por outras razões. Em outra oportunidade falaremos dos santos ícones, mas
representação do sagrado está muito presente nas Sagradas Escrituras. Para os judeus, o cristianismo é uma blasfêmia. Por que o cristianismo é uma blasfêmia? Porque nós dizemos que um homem é Deus. E eles dizem, Deus não pode ser representado. Mas exatamente o Deus que era invisível, como diz São João, ninguém jamais viu a Deus, ele agora se deixou representar. Então Cristo é ícone, é a expressão que está no grego. Icon, ou eikon em alguns. Ele é o ícone, ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus invisível, inacessível, agora se deixa se ver e se deixa tocar. O que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam, o verbo da vida. Então, por isso, a igreja pode fazer representações do sagrado, porque Deus é o primeiro a representar a si mesmo, tomando figura de homem e vivendo entre nós. Que Ele nos abençoe e nos ajude a compreender as grandezas dos seus mistérios na medida da proporção da nossa fé. Vamos liberar para as perguntas. Ok. As dúvidas? Bom, eu sei que podem estar formulando aí se ficou alguma coisa em aberto. Estou deixando parar as perguntas para a gente poder, então, fechar. E o bezerro de ouro que Arão fez, Deus reprovou? Sim, ele não era um ídolo, esse era um ídolo. Deus não mandou fazer um bezerro de ouro. Porque exatamente eles foram esses teus deuses, dizia Arão lá, e foi por isso que foram mordidos de serpente. Não sei se você está ligando os fatos. Então eles fazem o bezerro, dizem que é outro Deus, que aqueles bezerros é quem tirou, então eles são mordidos. E aí vem Deus, manda fazer uma serpente de bronze e cura eles. Uma própria imagem. Mais alguma outra pergunta? Temos que diferenciar ídolos de imagem de escultura. É diferente. Um ídolo é representado por uma imagem de escultura. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele habitou em figuras. Exatamente isso. Deus não habita nem no universo. Você sabia disso? O universo é que está contido nele. Então toda imagem que existe de Cristo e que as pessoas têm em casa não são idolatria. A imagem em si não. A relação que a pessoa tem com a imagem é que pode ser idolátrica ou não.